Vamos lá, vamos começar. Eu já corrigi, a do gato pensa. Professor, na opinião do senhor, o autor Então a gente quis... vai ler agora Na opinião do um senhor, poema. Como? Não tô te ouvindo, Taimon. Teu microfone tá ligado? Bom, como parece que o Taimon tá com o microfone desligado, eu vou dar início aqui à leitura. Vamos lá. Página 54, tá certo? Todo mundo com o livro aberto. Página 54. A gente tem aqui mais um poema, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando no momento, né? A gente sempre vai variando o gênero textual. E o título do nosso poema, dessa vez, é um bem mais conhecido do que os demais, que a gente já veio trabalhando, né? Que é o Patinho Feio. Só confirmem aqui no chat se vocês estão todos me ouvindo, que é importante, tá? Vamos lá, eu vou começar aqui, tá certo? Vamos lá. Era o mais. Eu quero que vocês confirmem que vocês estão me ouvindo. Deixa eu tirar esse microfone aqui. Pronto, vocês estão me ouvindo? sim, senhor. Pronto, O pronto. senhor Deixa eu está aproximar. conseguindo me ouvir também, professor? Tô sim, tô agora, não tava antes Porque não. muitas Posso ler o pessoas poema? saíram. Posso ler o poema? Pode sim. Está bem, vou iniciar. O patinho feio. Era o mais Página feio. 54. Obrigado. Era o Produção mais. textual, tá? Sim. Era o mais feio de todos. Só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco. Se brincava, ninguém entendia. Tentou fazer amizades. Tentou uma, duas, três vezes. Tiraram sarro dele. Diziam que ele era o avesso. Um dia o patinho cansou. Comprou um bilhete para a lua. Já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. De cima ele olhava tudo e via como aquilo era estranho. Um planeta cheio de gente, gente que anda, fala, mas não sente. Então, olha só, como o Patinho tinha uma visão, né, bem madura da sociedade, né? É produção, tá, Monique? Como o Patinho tinha uma visão mais amadurecida sobre o que acontecia, né? Um Como a patinho, gente a pode dizer, criança bem ele amadura. refletia sobre a situação dele e sobre a situação, sobre o caminhão da sociedade. Que anda, gente que fala, mas que não sente. Que não sente o quê? Que não sente, principalmente, empatia, né? Solidariedade pelo próximo, né? É por isso que ele se Professor, sentiu tá me tão ouvindo? magoado com o que estava acontecendo que ele resolveu ir para a Lua, né? Para você ver como ele Professor, era uma visão Professor, ele, tá me ouvindo? não. Ei, professor, ele abordou um tema bastante Alô, que não é tão alguém tá falado me ouvindo? presente na humanidade hoje em dia. Sim, sim, a questão do companheirismo, da solidariedade, né, e da empatia, como eu falei. Isso aqui também um pouquinho cabe um pouquinho desse texto aqui na nossa disciplina de ética também, né? Professor, Principalmente o primeiro. que é avesso? Avesso é do contrário, né? Diziam que ele era tão feio que parecia que ele estava do contrário, certo? Certo? Uhum. Isso que é do avesso. É quando você veste a camisa do contrário, o lado que era para fora tá para dentro, Professor, para dentro tá para fora. professor, Oi, Caio. tá me ouvindo? Tô sim. Até porque antes eu tava falando, você não Cara, tava me respondendo. Caio, não tem lógica. Se o professor não tivesse te ouvindo, como é que ele ia te responder? Né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Antes eu tinha falado 5 vezes e ele não respondeu. Primeira Tava questão. porque tava falando baixo. Vamos lá. Primeira questão.
Por que o patinho feio era considerado o avesso? Isso daqui está quase respondido, né? Porque ele era feio? Porque ele era muito feio, aí as pessoas falaram que ele era do avesso. Por ser muito O diferente professor deu uma resposta dessa. por Prestem ser muito atenção. diferente dos Prestem outros. atenção. Prestem atenção. Desliga o microfone para não dar interferência. Não se prendam apenas a uma questão, a uma característica, aliás, do patinho. Prestem atenção no todo daquele grupo que disse que ele era do avesso, tá certo? Disseram que ele era do avesso. E por quê? Só porque ele era feio, tem outras características aí, né? Pra gente Professor, Posso dizer minha interpretar. resposta? Pois Não, agora não. Eu estou explicando primeiro. Tem resposta agora. Vou explicar as questões primeiro, tá? Desligando o microfone, por favor. Deixa eu ver aqui o chat, o que está acontecendo. Porque ele era diferente. Calma, pessoal. Não vamos passar respostas agora, tá? As respostas podem vir um pouquinho incompletas. E a gente não quer isso. A gente quer que vocês reflitam bastante para chegar na resposta ideal, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. Para quem está entrando agora, a gente está na página 55, tá bem? Página 55. Vamos ler a segunda questão. O que teria motivado o patinho feio a decidir ir para a Lua? Né? Essa daqui está um pouquinho respondida também pela a breve explicação que eu dei aqui da interpretação desse texto. Né? Está um pouquinho, está razoavelmente fácil essa daqui. O que significa, terceira questão, né? O que significa dizer que mudar de planeta foi como atravessar a rua? Aqui vai exigir um Foi pouquinho muito mais fácil? de interpretação. Não, calma, deixa eu explicar. Vai exigir um pouquinho mais de interpretação do que estava acontecendo com ele aqui e do que ficou acontecendo com ele aqui, né? O que é que ele sentia aqui, como ele vivia aqui, como é que ele estava sendo tratado aqui, e o que é que passou a acontecer aqui, o que é que ele ficou vendo, né? Lá de cima, certo? E também a questão, principalmente, aliás, questão interior, né? Como é que ele estava se sentindo em relação à situação antiga e à situação atual, de ter ido para a Lua, de ter feito essa travessia, né? De ter atravessado a rua, né? Que foi a simbologia dada para esse fato dele ter ido, fato aqui no poema, né? Dele ter ido da Terra para a Lua. Essa daqui é a que mais exige interpretação até o momento. Quarta questão. Ao ler o poema, você provavelmente fez uma pequena pausa no final de cada linha ou verso. Essa pausa se acentua em razão da rima, ou seja, da semelhança sonora que há no final dos versos. Com base nessa observação, cite alguns pares de rimas no poema lido. Aqui a gente já falou isso aqui também, em sala, né, presencial. Os poemas vêm com versos brancos, que são aqueles versos que não contam com rima, e vem com os versos rimados, que, óbvio, como o nome diz, tem rima. Eu só quero que você me dê os pares, ou seja, as últimas palavras dos versos que rimam, tá certo? Coloca palavra tal com palavra tal e separa esses pares por vírgula, tá bem? Quinta e última questão dessa página aqui. Comente o verso. Gente que anda, fala, mas não sente. Essa daqui, tal como a 3, né? Ela não é uma pergunta cuja resposta você vai lá no texto, recorta e coloca aqui, né? Essa pergunta aqui exige também muita reflexão, né? Na 3 exige um pouco de reflexão. Essa quinta questão vai exigir muita reflexão de vocês e vocês podem aproveitar aquilo que nós estudamos na disciplina de ética, certo? Para desenvolver uma crítica, principalmente social, sobre
a visão do Patinho ao ele dar essa fala. Gente que anda, fala, mas não sente, né? Você vai desenvolver uma crítica social para essa fala do Patinho, para comentar esse verso, certo? Como é que ele estava se vendo ali e como é que ele ficou vendo a sociedade quando ele não estava mais ali, quando ele atravessou o outro lado da Professor, eu não entendi bem a 3. trem? Tá certo, vamos lá. Vou explicar. O que significa dizer que mudar de planeta é o microfone ligado? Vou ver aqui, tá? O que significa dizer que mudar de planeta foi como atravessar a rua? Eu quero que você faça aqui uma comparação, né? Principalmente isso aqui, uma comparação sobre o que acontecia no planeta Terra e o que é que acontecia quando ele foi para a Lua. Qual era a visão dele? Se mudou alguma coisa, né? Se mudou assim de uma vez alguma coisa, entendeu? Acontecia que aqui na Terra ele estava sofrendo até a gente pode dizer que ele estava sofrendo bullying, né? Ele era isolado. E quando ele foi para a Lua, ele passou a ver que toda a sociedade era daquele jeito, como descrito aqui no último verso. Gente que anda, fala, mas não sente, né? Como foi essa mudança repentina? E ele teve alguma visão de insatisfação da sociedade? É isso aqui que você vai interpretar e vai colocar na terceira questão. Entendeu agora? Obrigado, professor. De melhor. Por nada. Entendi melhor. Vamos lá, Os deixa eu ver outros aqui. que terminaram faz o quê, professor? Já terminou? Quem que Interna... terminou? Maiane terminou? Professor, também já terminei. Há tempo eu Também terminei. já terminei, professor. Quero ver essas respostas aí. Viu? Oxi, Vocês viram não sei se que tá eu coloquei a correção das atividades anteriores na nossa sala, né? No Classroom. Eu não vi, né? Porque o professor manda mesmo na hora que nós temos que entrar nesse aqui, né? Não, eu mandei um pouquinho antes. Mas a Mas correção mesmo tá assim, lá. nós entramos O importante é que Mandou a era correção meio-dia tá e lá. 40. 12h49, mandou. Deixa eu ver aqui no chat. Dirige. Oh, João Vitor, parabéns. Desliga, desliga. Desliga. O microfone. Vamos nos concentrar na atividade. Atividade. Prestem atenção na atividade, pessoal. Tem gente que ainda está fazendo. Então vamos nos concentrar, tá bem? Aguardem aí. Vou dar mais uns 5 minutinhos. Para quem ainda não fez, calma. E a gente vai corrigir, tá bem? Porque a gente ainda tem mais poema aqui. Esse capítulo aqui é maravilhoso. Tem vários textos desse gênero. Por isso que o professor não veio sorrindo e atacar uns caras 392 em cima da gente, só pela cara. Ele sorri agora que ele sabe que nós vai sofrer fazendo as tarefas. Foi a cara dele. Não, Oi, ó. a gente se acompanha aqui, a gente dá assistência, vocês podem tirar dúvida. Você está culpando o professor de algo nada a ver. Não é nada solto, Professor, não. não engana, Aqui é não. todo mundo A bem gente não trabalhado. está culpando, a gente está brincando com isso. E o Só para objetivo descontrair, principal tá? é que vocês aprendam, tá certo? O objetivo aqui é que vocês aprendam. Vamos lá. Professor, o que tem... é lírio? Quê? Que é lírio? Que é lírio? Lírio. L-I-R-I-O. Lírio. Isso? Não, lírico. Lírico, que diga. Lírico. Significa. O que significa lírico? Tem alguns significados, minha querida, mas se for o eu lírico, é necessariamente a pessoa na qual o texto como é que eu posso dizer? Explicar bem miudinho aqui. Tá falando do eu lírico, é? Tô falando dele mesmo aí, essa pessoinha. Pronto. O eu lírico, ele é a pessoa da qual o texto fala, certo? Por exemplo, aqui nesse texto da Ismália, o eu lírico é o autor do texto, já que a Ismália não tem voz, né? Ela não tem fala. O eu lírico é o próprio autor do texto, certo? É a voz
que expressa o texto. Professor, Certo. ei, professor, eu lembro de Eu Lírico como o personagem do texto, onde só que ele é como um desconhecido, nunca é citado o seu nome, ele simplesmente está lá no texto. Justamente, o eu lírico é essa voz do texto que ela expressa principalmente uma subjetividade do autor, certo? Não é necessariamente a subjetividade do personagem, é a do autor, tá certo? Deu uma clareadazinha, ou Maiane? Deu. Ótimo. E também, eu não vi aqui nessa atividade mencionar o lírico, não. Mas já que você está com interesse, se for sobre outra atividade, né? Ele também expressa o modo com o qual o autor enxerga o mundo exterior e pode fazer uma crítica no texto, certo? Essa questão da subjetividade do autor. Resumindo, é isso. O eu lírico é a voz do texto que expressa a subjetividade do autor, tá bem? Tá. Pronto, minha querida. Vamos lá, pessoal, o tempo está acabando. Nossa, 30 mensagens no chat. Professor, Pois não, me explica 3. explico sim. Na terceira questão, vamos lá. O que significa dizer que mudar de planeta foi como atravessar a rua, né? Quer dizer que, principalmente, vamos lá, vou te ajudar aqui, dando uma explicação mais objetiva. Houve uma mudança, né? É como quando você atravessa. Isso também não significa, não é no sentido real da palavra. Você está aqui desse lado da rua e vai atravessar, né? Porque não teve quase mudança nenhuma real. Mas se você colocar a Terra aqui, deixa eu pegar aqui os pincéis. A Terra aqui desse lado da rua, certo? E a Lua aqui desse lado da rua, o que o autor quis dizer, né? No caso, vou até falar aqui do eu lírico, para criar mais um exemplo aqui para Maiane. O que o autor quis dizer, o que o eu lírico quis expressar, é que aqui na Terra estava nessa situação aqui. E quando ele atravessou a rua, ele encontrou outra situação, certo? O eu lírico, o Patinho Feio, aliás, encontrou uma outra situação. Então, para ele ter saído da Terra e ter vindo para a Lua, foi como atravessar a rua. Ele encontrou outra coisa, certo? Ele estava do outro lado, não necessariamente do outro lado da rua, mas do outro lado da situação. Era outra situação, entendeu? Você vai explicar, você vai me dizer o que é que esse verso quer dizer, baseado nisso aqui que eu falei. Houve mudança. Como foi essa mudança? Vai me dizer isso. Foi repentina? Foi vagarosa? O que é que o texto sugere? Você vai me falar isso. Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver. Pessoal, vamos reservar o chat para conversar sobre a aula, tá bem? Esse espaço aqui é reservado para a aula. Nada terminou, tá bem? Tá ok, tá ok. Tá certo. Clara Cavalcante terminou. Professor, Oi, Caio. era para ter feito a 55? Não entendi, meu querido. Se era Era para para fazer a 55? página 55? Sim, a gente está fazendo ela agora. Essa página, a página desse texto aqui, que eu não posso mostrar. Desse texto aqui, ó. É desse texto que a gente está fazendo. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai dar início à correção, né? Já passou praticamente metade da nossa aula. E vamos começar.
Eu acredito que a maioria de vocês já tenha terminado. Nos restam 20 minutos. Vamos lá. A gente vai ler as questões aqui, as respostas, e vamos fazer o possível para fazer a atividade do próximo poema. Tá bem? Vamos começar. Primeira questão. Por que o patinho feio era considerado o avesso, né? O avesso é o oposto, é o contrário. Deixa eu ver. Se eu tenho uma equipe aqui, algumas pessoas que jogam bola, Professor, na eu botei assim, porque ele era diferente, tá certo? é nesse sentido aí, tá certo. Professor, Pode ser um Então, pouco mais professor, devagar aí, foi o que eu coloquei, preste atenção na explicação primeiro, para a gente chegar na melhor resposta. Preste atenção. O avesso é o contrário, é o oposto. Se na minha equipe, aqui, nos meus amigos, todo mundo joga bola e aparece uma pessoa que detesta futebol, então essa pessoa é o avesso de nós, entenderam? Se aqui com os meus amigos todo mundo gosta de rock e tem uma pessoa que não gosta de rock, nesse aspecto, essa pessoa é o avesso, certo? O patinho feio era considerado avesso porque ele não fazia aquilo que os integrantes dos grupos para os quais ele tentou entrar faziam normalmente. Ele era o avesso por causa disso, pela sua questão comportamental, tá certo? professor, eu escrevi assim, por ser diferente dos outros patos e seres. Ainda, Taima. Peraí, um de cada vez. Fala, Itaiane. Cheguei. Professor, por ser diferente dos outros patos e seres. Certo, mas você Professor, eu posso falar a minha um resposta? de cada vez. Calma. O Taimon, você complete a sua resposta falando dessa questão comportamental. Porque ele não fazia, né? Você vai dizer assim, e também porque ele não fazia o que os integrantes dos grupos para os quais ele tentou entrar faziam normalmente. Tá bem? Essas respostas Certo. aqui eu também vou colocar lá na nossa sala no Google Classroom, tá bem? Não se preocupe. Se Professor, você qual é a quiser a página? sala, vai estar lá. Página Posso falar 55. minha resposta? Pode, Letícia, pode falar. Letícia Porque ele Borges. era o oposto dos outros, ou seja, ele não agia como os outros patos. Eu coloquei isso, Isso. professor. Correto, tá correto. Muito bem. Vamos lá. Segunda questão. O que Tio, deixa eu teria... falar minha Ah, sim, Eu fala. tinha que... Porque ele fazia tudo errado. o menino que não sabe. Professor, Oi, João. o menino só fica mandando aqui no chat direto, só besteira. Do ID do Free Fire dele, do jogo. É o José. O professor não sabe nem É o José, ele tá direto João, mandando fale aí. essa brincadeira no chat. Nós dissemos a ele que ninguém queria e não era pra mandar. Mas ele continua. Tá bem, peraí que eu vou... Uma providência sobre isso. Professor, Oi. eu entrei agora por causa que no meu celular não tinha internet. Aí foi chegar agora. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, prestem atenção. Segunda questão. O que teria motivado... É verdade, professor. A sala do 8º inteiro caiu. Só meu irmão que tá usando a internet. Certo. Ei, tia. Mas a minha resposta tá certa? Tá correta? Prestem atenção, pessoal. Estão atrasando aqui. Tia, minha resposta tá correta? Prestem atenção na resposta da 2. Não liguem os microfones. Prestem atenção. O que teria motivado o patinho feio a decidir ir para a Lua? O fato, a resposta, tá? O fato de ele ter tentado fazer amizades e não ter conseguido, servindo até de brincadeiras maldosas para os outros, né? Ele tentou A minha fazer amizades, resposta não também conseguiu. tá certo, porque ele era diferente. Professor, Calma, né? Tá certo também. professor, posso escrever o que eu... Posso escrever... Pode dizer a minha resposta? Pode dizer sim. O local em que vivia e pelo jeito que lhe tratavam.
Tá certo, tá certo. Posso Tá falar, nesse nível que eu professor? queria. Professor, Pode, Clara. Porque ele era muito solitário. Ele tentou fazer amizades várias vezes e não conseguiu. Tá certo, tá certo. Agora sim, pode falar, Maiane. professor, repete sua resposta e fale com maior calma do universo. Você parece Professor, que... posso falar minha resposta? Peraí, um de cada vez. A Maiane pediu primeiro. Pode falar, Maiane. Oxi, eu acabei de dizer. Professor, repete a resposta do senhor e fale com calma, que você parece que é pegar um trem e falar com a maior pressa do universo. Qual é a da 1 ou da 2? 2. Da 2, né? O Posso falar minha fato. resposta? Calma, Jenny. O fato de ele ter tentado fazer amizades e não ter conseguido, servindo até de alvo de brincadeiras maldosas por parte dos outros. Tá certo? Resposta da 2. Essa resposta vai estar. Todas as respostas aqui vão estar na sala do Google Classroom, tá bem? Terceira questão. Professor, repete um. É porque ele não fazia aquilo que os integrantes dos grupos para os quais ele tentou entrar faziam normalmente. Terceira questão. O que significa dizer... Essa daqui muita gente teve dúvida, né? O que significa dizer que mudar de planeta foi como atravessar a rua? Quer dizer que a mudança foi rapidamente, foi feita rapidamente. Também quer dizer isso, saiu de um lado para o outro, atravessou a rua rapidinho. Foi uma mudança muito rápida, certo? Professor, E isso demonstra toda a insatisfação do patinho em relação à sua condição aqui na Terra. Então, foi feita uma mudança rápida e o fato de ter sido rápido é o que demonstra a insatisfação do patinho em relação à sua condição aqui na Terra. Tá certo? professor, posso dizer minha resposta, professor? Pode, Time. Aqui, ó. Que ele sofria bastante bullying e vivia isolado. E quando foi à Lua, viu que toda a humanidade era dessa forma e entrou em outra situação. Tá ótimo, tá ótimo. Posso falar Oi, minha cara. resposta da 2? Pode. O bullying. Dá 2 ou dá 3? A minha resposta? Posso falar minha resposta? Pode falar, o Caio. Eu já falei da 2, o bullying. Já botei. Sim, Vou o botar bullying mais. resume. Resume a resposta das Eu duas. boto mais ou não? Eu vou colocar as respostas no Google Classroom, tá bem? Você Ok. olha lá, porque essa sua resposta também ela resume. Foi bem E eu posso interessante. dizer a Tá? minha aqui? Pode, Miguel. Olha. E foi rápido demais para a lua. Como? E foi rápido demais para a lua. Tá ok. Deu uma falhazinha, mas eu entendi sim. Quarta questão. Ao ler o poema, você provavelmente fez uma pequena pausa no final de cada linha ou verso. Essa pausa se acentua em razão da rima, ou seja, da semelhança sonora que há no final dos versos, né? No final das linhas. Com base nessa observação, cite alguns pares de rimas do poema lido. Vamos lá, eu quero que a Maiane me diga. Pelo menos uma combinação. Eu não sei não, isso daí. Bem que eu fiz na doida. Professor, eu posso Vamos lá. falar um? Só uma de cada vez, a Maiane. Professor, eu botei louco e brincava. Não sei porquê, mas botei, né? Louco e brincava? Sim. Não Mas- tem sentido, mas eu botei. Mas a Tá, questão, ó, é justamente a semelhança sonora, a rima. Tipo limão e sabão. Tem uma Professor. semelhança sonora. Posso Não sei dizer aquilo que eu tá bom, velho. Pode falar, Taimon. Posso dizer? Lua, gente, sente, sabia, entendia. Tá certo. Samantha também quer falar? Pode falar. Seu microfone tá Botei lua, rua.
Lua, rua, tá ótimo, tá ótimo. Professor, eu coloquei aqui algumas frases. Eu coloquei, nem cantar ele sabia, se brincava ninguém entendia. Aí eu também coloquei, comprar um bilhete pra Lua, mudar de planeta foi como atravessar a rua, e um planeta cheio de gente, gente que anda, fala, mas não sente. Eu coloquei Pronto, essa frase. pronto. Ficou bom, ficou ótimo, aliás. Professor, Mas diz aí, então. Vai. é justamente isso aqui, Maia, deixa eu te explicar. Quando ele fala aqui, ó, ele até deixa em destaque aqui a palavra rima na questão. Porque as palavras que eu queria, que ele fala aqui no final, na última frase do enunciado, atenção, olha, com base nessa observação, cite alguns pares de rimas do poema lido. Ou seja, só queria as duas palavrinhas que tem uma semelhança sonora, que é a rima, justamente isso, olha, sabia e entendia, tem uma semelhança sonora, e elas estão ali no final dos versos, né? Sabia aqui, rima com entendia aqui. Aí tem lua e rua. Olha como parece, ó. Lua, rua. Lua, rua. Tem uma semelhança sonora, certo? E aqui, gente e sente. Tem também uma semelhança sonora. São pares de rimas, certo? É isso que ele fala que a gente vai fazendo pausas para que combine essa semelhança sonora com a palavra, né? Para que se encaixe, para que fique ali tipo um ritmo cantado do poema, tá bem? Quinta questão. Comente o verso. Gente que anda, fala, mas não sente. Deixa eu sortear aqui mais alguém aqui para responder aqui essa questão. João Vitor, você quer responder? Não? Tá, irmão, você quer responder? Quero, Pode sim. Muitas pessoas agem de forma incorreta, praticam más ações. Elas fazem de tudo, mas nunca agem de forma ética. Isso, tá ótimo. Mais alguém fez a quinta? Professor, posso responder? Pode, Letícia, pode. Pessoas normais que são como todos, mas não se importam com os outros e não se colocam no lugar de outras pessoas. Tá ótimo, tá ótimo. Mais alguém? Posso falar? Pode, Clara. Tá correto. Pode falar, Clara. Ele quis dizer que as pessoas julgam muito as outras e nem se importam com o que elas sentem, e por isso esse verso. Uhum. Mais alguém? Tô gostando, viu? Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Mais ação? Eu quero mais. Vocês estão indo bem. Não precisa ter vergonha, não. Quem mais respondeu? Pode, Miguel. Pode sim. Gente inocente a dor do outro. Isso. Professor, Justamente. posso É o dizer a principal. minha? Pode falar. Muitas pessoas agem de forma ruim e nem param para pensar o que fazem. Isso, é justamente todas as respostas aí se resumem no que o Miguel falou, sobre não se importar com o que o outro está sentindo, não ter essa empatia, né? No caso, essa qualidade de se colocar no lugar do outro. É exatamente o que esse verso aqui fala, certo? Ótimo, pessoal, maravilhoso. Gostei muito dessa atividade, por causa da interpretação de vocês. Sinal de que a gente pode fazer uma prova, ó, puxada. O que é que vocês acham? Achamos uma má ideia. Má ideia? Que nada, vocês se garantem. Má ideia, professor. Má ideia aí, ó. Todo o universo Prova da face da difícil, Terra né? está dizendo que é uma má ideia. Pessoal, vocês são Dá a capacitados. prova do sexto ano pro infantil, pega a prova do infantil, dá pra gente. É, olha, ótimo. Vamos Não lá. mudo não. Próximo texto. Esse já aqui já é passado. Página 56. Só lá, o professor vai passar mais rápido e explica logo. Vai. Mas, Vamos lá. Todo mundo, página 56, tá? Vamos pelo menos ler, que a gente só tem 5 minutinhos pra gente desenvolver essa atividade em casa. Né? Posso ler de novo, professor? Deixa eu ler, porque agora eu tô com fone Tá bom. e não vai captar o som aqui, tá gravando, tá bem? Vamos lá. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio,
peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água no rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia, vamos brincar de poesia? Professor, só vi uma rima nesse texto. Pois não? Eu só vi uma rima nesse texto. Só vi uma rima? Que foi dia com poesia. Única rima que eu encontrei nesse texto. Ele tem só isso mesmo, né? De rima. Vamos lá, ele é um texto bem interessante que faz aqui algumas reflexões. Muitas rimas nesses textos. Por exemplo, sobre essa daqui, como água do rio, que é água sempre nova, né? Aquela água que está passando ali, ela não é a mesma que passou ontem e não é a mesma que vai passar amanhã. Ou seja, ele faz essa metáfora dizendo que quanto mais você brinca com as palavras, mais elas se renovam. Mas o que ele quer dizer também aqui é que não apenas as palavras se renovam, mas você também se renova. Quanto mais você brinca com as palavras, principalmente estudando-as, quanto mais você estuda, mais você se renova. Essa é uma das interpretações dentro aqui desse poema, tá certo? Ele traz um monte de ensinamento aqui, ele é bem interessante. Vamos lá, dá tempo a gente ler bastante as questões aqui. Qual é o convite feito pelo eu lírico? Que, como a gente sabe, o eu lírico é a voz que expressa a subjetividade do autor, né? Do poeta. Não dá para não fazer essa questão porque não sabe o que é o lírico. Todos nós sabemos, né? 2. Porque o eu lírico comparou brincar com a poesia com o brincar com bola, papagaio, peão. Qual é essa comparação e por que ele fez isso? Né? 3. Em que brincar com bola, papagaio, peão se diferencia de brincar com poesia? Essa daqui já está praticamente respondida de acordo com o que eu falei, né? Vou até ler de novo para vocês responderem já. Em que brincar com bola, papagaio e peão se diferencia de brincar com poesia? Facinho, né? Quarta questão. Pois é. Quarta questão. Aponte a figura de linguagem presente no seguinte trecho do poema. Poesia é brincar com palavras. Aliás, essa figura de linguagem eu falei bastante no texto que a gente trabalhou agora, né, do Patinho Feio, e falei na explicação desse texto aqui também, do convite. Eu falei essa figura de linguagem pelo menos umas 3 vezes. Quinta questão. Por que as palavras jamais se desgastam, ao contrário dos brinquedos materiais? Professor. Facinho também. Está quase. Professor, Temos essa 1 minuto. tarefa é pra casa? Essa fica para casa, porque a gente tem menos de 1 minuto. Mas não esqueçam, vocês podem entrar em contato comigo pelo Google Sala de Aula à vontade, tá certo? Para enviar essa bicha aqui. Professor, amanhã terá correção ou depois de amanhã terá correção? A gente tem aula agora na próxima semana, né? Não, professor, a gente tem sexta-feira, com produção e ética. Ah, só ética. É só ética, é só ética. Mas eu vou dar o prazo para essa atividade aqui até segunda-feira, tá certo? Tá certo. Pode mandar hoje mesmo. Bom, pessoal, são 3 horas. Já Professor. vou sair. Oi. Não, professor. Peraí, tem uma. Eu devo ir pra casa? Essa daqui da página 57 é para casa. Tá bom. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até sexta-feira. Tchau, professor. Tchau, professor. Professor, na próxima aula você vem com o seu Tchau, professor. Tchau, pessoal. Fique com Deus, professor. Amém. Tchau, professor.
Como assim, Monique? Se cuide, meu Pelo que filho! eu saiba, não é mal com ele. Até porque mal com ele, ao contrário de mal com ele, Não, eu tô Isso ela dizendo, eu acabou fiquei de assim, falar eu sou de mal. Era pra eu ter dito, eu sou má.